Olá a todos, eu sou Luiz Bezerra, cardiologista. Sejam bem-vindos ao Podes Crer, o podcast do conhecimento, um oferecimento da Expertise, formação e consultoria. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, doutora Leopoldina Cipriano, que vem aqui falar sobre os grandes desafios da gestão da saúde pública em Teresina. Daqui a pouco com vocês, Leopoldina Cipriano. Olá, boa noite, Leopoldina, seja bem-vinda ao Podes Crer, prazer tê-la aqui. Sei que a sua agenda é extremamente complicada, muito difícil, cheia de desafios e ficamos muito gratos de você ter vindo aqui conosco. Por favor, se apresente, seja bem-vinda. Meu nome é Leopoldina Cipriano Feitosa, estou na Fundação já há 9 meses, completei esse mês agora 9 meses de fundação. E é um prazer poder estar aqui com vocês, foi um prazer poder reencontrar o professor Damião e saber que ele me reconhecia, né? Então, é sinal de que eu fui uma aluna que marcou. Marcante para ele. Então, poder estar com ele aqui, poder estar com você, que eu também conheço, admiro, tenho um respeito imenso. Então, para mim, é muito importante estar aqui com vocês hoje. É recíproco, doutora. Doutora Leopoldina, agora nós vamos lhe virar do avesso aqui. Vamos conversar primeiro. Quem é Leopoldina Cipriano? Fale para os nossos espectadores quem é você, de onde você veio, qual é a sua história acadêmica, a sua história profissional, como você chegou até aqui. Eu sou de Itaueira, Piauí, meus pais são de Itaueira, toda a minha família, e meu pai, em 79, optou por mandar os filhos para Teresina para estudar por falta de estrutura educacional dentro do nosso município. Eu vim para cá, estudei, me formei, e uma prefeita no sul do estado, Elita Tavares, lá em Redenção do Gurgueia, ainda eu iniciando minha vida, me convidou para trabalhar em Redenção do Gurgueia como gestora. Eu fui, apoiei, me envolvi, me apaixonei pelo Sistema Único de Saúde, e de lá para cá eu nunca parei, né? Sempre que tive. Ano foi esse? 1996. Então, em 96, você já teve o seu primeiro cargo em gestão de saúde. Em gestão de saúde, eu fui. Meu irmão era o secretário de saúde no tempo, eu fui para apoiá-lo e apoiar a gestão da Elita, né? Ela tinha passado por um momento difícil na vida, o marido dela era prefeito, foi assassinado. Ela foi com 3 filhos menores, meu irmão, que era o genro dela, me convidou. E eu fui, me coloquei à disposição do município e fiquei prestando serviço no Sistema Único de Saúde, fui me envolvendo. E de lá para cá, em Redenção do Gurgueia, foi onde tudo começou, né? E aí depois fui para o meu município, para Itaueira, estive na CESAP, estive em Beneditinos, que foi o município que eu passei mais tempo. Foram 10 anos dedicados ao Sistema Único de Saúde em Beneditinos. Depois fui para Capitão Gervásio Oliveira, voltei aqui para o território Entre Rios, para o município de Miguel Alves. E hoje estou aqui em Teresina, a convite do Dr. Silvio. Então, minha vida ela sempre foi muito... minha vida profissional, desde que eu me formei, foi vinculada ao Sistema Único de Saúde e sempre muito próximo da gestão municipal. Então, eu fui presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, comecei lá na pontinha da diretoria, como diretora financeira, e fui, até que coloquei meu nome à disposição para ser presidente, me tornei presidente e fui contando a história do COSEMES do Piauí. O COSEMES passou a crescer bastante, a visibilidade do COSEMES. Na pandemia, cresceu ainda mais, porque a nossa participação foi muito importante para os municípios, nosso apoio. E aí me tornei secretária de Teresina nos últimos 9 meses, doutor Silvio. Eu já conhecia o doutor Silvio, e ele me convidou para ser presidente da fundação. Foi a primeira vez na Prefeitura de Teresina, o seu primeiro cargo de gestão na Prefeitura de Teresina? Na Prefeitura de Teresina foi. Eu conhecia o doutor Silvio já há muitos anos, porque ele foi presidente do COSEMES e foi presidente do CONASEMES em Brasília, que eu também faço parte, né? Nos últimos 12 anos eu faço parte da diretoria do CONASEMES. Conheci o doutor Silvio como líder do COSEMES, depois eu passei a liderá-lo, né? Eu passei a ser presidente do COSEMES, tivemos algumas convivências, algumas dificuldades, e aí, ao longo dos anos, a gente foi se conhecendo mais. O ano passado, com a saída do professor Charles, ele me convidou para assumir à frente da fundação. À frente da fundação.
E eu imagino que um desafio enorme, talvez o maior da sua vida. O maior desafio da minha vida. Na verdade, ser presidente do COSEMES é um desafio grande, porque eu represento 224 municípios que fazem o Sistema Único de Saúde acontecer no Piauí. E represento também os 5.500 quando eu sou diretora financeira de uma instituição em nível nacional, que é o CONASEMES. Então, são desafios grandes. Representar o país é um desafio grande. Estar nos órgãos deliberativos do Sistema Único de Saúde em Brasília, como eu sempre tive, no grupo de discussão da atenção básica, representando o Nordeste e hoje representando os municípios do Brasil, é um desafio. Mas o desafio maior é chegar em Teresina e encontrar uma fundação que eu conhecia do lado de fora, que eu sabia que era exemplo de uma gestão comprometida, e quando eu cheguei aqui eu pude ver que a situação não era a que a gente esperava e que a gente acreditava do lado de fora. Né? Quem está fora da fundação não entende os desafios de ser fundação, de gerir mais de 12.800 servidores concursados, 12.800, mais os terceirizados e mais os prestadores de serviço. Então, é gerir uma cidade de um porte médio aqui para o Piauí. Né? Então, é um desafio grande para a gente. E gerir num setor extremamente técnico, extremamente difícil, né? Sensível em relação às necessidades das pessoas. Eu imagino que um grande desafio mesmo. É um desafio quando você conhece o sistema, quando você vive o Sistema Único de Saúde, você sabe da sua responsabilidade enquanto gestor. A minha responsabilidade é garantir um SUS resolutivo para a população. É garantir não só para Teresina, porque Teresina é uma cidade que não atende. Teresina é uma cidade que atende mais 223 municípios do Piauí e uma boa parte do aglomerado do Maranhão. E a gente recebe ainda gente do Pará, gente de outros estados. Então, é responsabilidade grande assumir um compromisso desse. E, quando eu assumi, na verdade, eu sabia que ia ser um desafio, mas eu não sabia que ia ser do tamanho que é o desafio. Bom, Leopoldina é mãe e filha de quem? Eu sou filha de um agricultor de Itaueira, que já faleceu há 18 anos, Djalma Lopes, que não tinha formação, filha de Rosa Cipriano também, sem curso superior, nenhum dos dois. Eram comerciantes e meu pai tinha uma pequena fábrica de ração e uma granja. Ele abriu mão de todos os sonhos dele para formar os 4 filhos. E ele trouxe os filhos para cá. Mas meu pai, ele era um visionário. Ele trouxe os filhos para cá, comprou uma casa grande e abriu a porta para os sobrinhos. Ele dizia, minha casa está aberta. O pai que quiser está aqui para a gente poder investir na educação dos nossos filhos. E vendeu tudo no Itaueira para vir para cá. E, no tempo, todo mundo achou que era loucura. E, na verdade, ele estava certo. E ele estava certo, formou os 4 filhos. A gente tem muito orgulho da origem da gente, a gente tem muito orgulho da história dele, porque ele e minha mãe, os dois, eles viviam uma vida razoável para quem vivia no interior, e eles abriram mão de tudo. Para vir para uma capital, para vir. Assim, deixar os filhos em condições de estudar. Teve um momento que eles não suportaram mais ficar aqui, mesmo pelas dificuldades financeiras e pela dificuldade de se adaptar a Teresina. E voltaram para Itaueira e deixaram a gente aqui com meu irmão mais velho. Cuidando de todo mundo. Cuidando, ele assumiu a responsabilidade sobre os outros 3 irmãos mais novos. E aí a gente tentou dar orgulho para esse pai e para essa mãe que abriram mão, né? A dona Rosa continua viva, continua bem, graças continua a Deus. Viva, tem 86 anos. Legal. Tem Alzheimer, mas ela tem 4 filhos que honram o compromisso com ela, de estar lá no município, de estar visitando ela. Mesmo diante de todos os desafios, eu sempre digo, tem 2 coisas que são as 2 coisas que me motivam a viver todo dia, acordar, que é minha família sem dúvida. E o Sistema Único de Saúde. Eu até brinco lá em casa que eu não sei se eu sei fazer outra coisa, porque eu sei ser. A sua formação é em enfermagem, né? Eu sou enfermeira. Formação em enfermagem, mas você milita na gestão desde muito jovem, pelo que eu percebi. 29 anos. Você trabalhou na assistência em algum período? 29 anos eu nunca trabalhei na assistência, eu sempre trabalhei na gestão. E dediquei minha vida toda ao Sistema Único de Saúde, vivo com muita convicção de que eu tenho um papel muito importante. E é mãe de quem? Mãe da Lívia, mãe da Letícia, dos estudantes de medicina,
duas alunas exemplar, minhas duas melhores amigas. Elas são maravilhosas, sabe? Inclusive, uma é sua aluna e você sabe o quanto ela se dedica. E eu sempre digo para elas dizem, mamãe, a gente tem um compromisso muito grande, nós temos que ser muito boas, porque nós somos suas filhas, e nossos professores, nossos amigos sabem quem é a senhora. Eu digo, não, você tem que ser boa por vocês, não por mim. Vocês não têm que provar nada para mim, porque o que vocês precisam provar, vocês já provam todo dia. Que vocês têm paixão pelo que fazem, são boas filhas, são minhas melhores amigas. E é isso. É isso, mas às vezes esse sobrenome carrega sobre si uma imagem de competência, de dedicação, e, sem dúvida, a sociedade cobra isso. É natural, mesmo que elas não queiram esse tipo de solicitação, e às vezes é difícil mesmo, mas vai existir, sempre vai existir. Você criou um nome, criou uma marca, o seu irmão também, que é um gestor também que trabalha também na assistência, é médico. Esse sobrenome Cipriano está ligado à saúde do Estado. Então, queira ou não, eles vão carregar o ônus e o bônus dessas... Na verdade, meu avô, Ângelo Cipriano, ele tem hoje 27 netos vinculados ao Sistema Único de Saúde e à saúde. Médicos são mais de 18, eu acho. Uma família inteira. Uma família toda dedicada. E tem uma responsabilidade, professor, por quê? Porque todos seguem o exemplo dos mais velhos, do Edson, do Rony, que são exemplos assim, de pontualidade, de compromisso com o Sistema Único de Saúde. Então, a gente traz muito isso que o meu avô nos ensinou. Se você assume, você tem que assumir com responsabilidade, engajamento e fazer o máximo para cumprir o seu papel diante da sociedade, diante do que você se propõe a fazer. Muito bom. Bom, falamos aqui da família, falamos de você, falamos da sua formação, e aí vamos falar da sua missão, a missão que você está encabeçando agora na Fundação. São 9 meses que você está à frente disso, coincidente com essa mudança de governo, mudança de prefeito, etc. Como foi que você encontrou a Fundação Municipal de Saúde quando você chegou? Eu vou gerir agora a Fundação Municipal. Qual o cenário que você encontrou? Na verdade, o cenário me assustou muito, porque eu sabia que não estava fácil. Eu, como representante do COSEMES, eu já ouvi os relatos do Charles, que estava difícil fazer a gestão, porque a estrutura estava precária, o processo de trabalho estava precário, tinha muitos débitos, são 128 milhões só do último ano de exercício, de 2024, da gestão anterior. De dívida, de débito. De débito da gestão de 2024. E aí eu sabia de uma coisa, eu não posso ficar me apegando do que aconteceu no passado. Eu tenho que fazer tudo para melhorar hoje o processo e garantir que a gente continue avançando e melhorando todo dia. Então, quando eu cheguei na Fundação, encontrei uma estrutura física precária, muito processo parado, muitos profissionais desmotivados, né? Passaram alguns anos meio... levando o trabalho com pouco entusiasmo, por falta de estrutura, por falta de equipamento, e não era responsabilidade dos profissionais. Os profissionais, para eles exercerem a sua profissão, eles precisam de uma estrutura digna, eles precisam de equipamento, eles precisam de insumo, eles precisam de medicamento. Então, estava todo mundo desmotivado, porque tinha um caos instalado em Teresina, uma estrutura precária. Nós tínhamos 55 consultórios odontológicos lacrados pelo Conselho Regional de Medicina. De odontologia. Ou de odontologia. Nós tínhamos... 55. 55. Hoje nós temos menos de 10. Assim, a gente tem, mês a mês, buscado resolver esses problemas de estrutura, né? Nós temos 51 hoje. Ah, tá. São 6, não? Assessoria. Hoje nós temos 6 consultórios lacrados, então, e ainda estamos, todo mês a gente busca sanar um problema desses. Nós tínhamos falta de insumo, falta de equipamento, falta de motivação da equipe. Profissionais faltavam ou estavam mal distribuídos, mal localizados, mal... Na verdade, tem as duas coisas, né? Foi feito um concurso público e antes de eu chegar, o Charles convocou mais de 1.300 servidores, a maior convocação de concurso público do Piauí. Sim. Só que isso não atendeu a demanda de Teresina. Por quê? Quando foram fazer o concurso,
eles deixaram de lado algumas situações que precisavam ser vistas. Por exemplo, médico intensivista pediatra. Não tinha vaga no concurso. Só que Teresina precisava do médico intensivista pediatra. Tinha algumas áreas que não foram vistas no período de elaboração do concurso. Então, convocaram alguns profissionais que talvez não fosse a necessidade da fundação e outros que a gente tinha muita necessidade não foram convocados. Tanto é que eu não gosto muito da mídia de ficar dizendo eu estou fazendo isso. Eu não tenho que estar o tempo todo comunicando a mídia do que nós estamos fazendo. Eu acho que o que é importante para mim é garantir a assistência das pessoas. E, durante esses 9 meses, a gente convocou alguns profissionais pontuais. Mas por que a gente convocou e nem divulgou na mídia? Porque eu convoquei uma médica auditora, convoquei um intensivista, eu fiz um teste seletivo para convocar mais profissionais intensivistas, pediatra, por quê? Porque a gente tinha necessidade para habilitar alguns serviços dentro da fundação. Mas aí eu precisei fazer uma coisa que, para muitos, não tem importância nenhuma. Para mim, tem, porque é uma forma da gente reorganizar os recursos humanos. A gente abriu uma auditoria. E essa auditoria fez com que a gente conhecesse a real situação da fundação, o que é nossa necessidade, onde é que nós temos vazio, onde a gente precisa de mais profissionais, quais são as categorias. Nós tínhamos, professor, 980 servidores em Teresina que ganhavam menos de um salário mínimo. 980 que ganhavam menos de um salário mínimo. Servidores da prefeitura. Servidores da prefeitura, da fundação. E que aí o que era que a gente fazia? Eles ganhavam uma gratificação para completar o salário. Mas isso não incorpora para a aposentadoria. Não tem efeito legal para eles. Então, foi o que a gente fez. Salvo engano, até fora a lei não permite. A lei não permite, mas Teresina funcionou desse jeito. Então, foi o que a gente fez. Nós fizemos essa auditoria, foi a primeira constatação que a gente fez. Eu digo, isso aqui a gente tem que resolver logo. A gente não pode deixar 980 pais de família e mães de família recebendo menos de um salário mínimo. Perfeito. E aí, o que foi que a gente fez? A gente mandou para a Câmara, pedindo para aprovar a lei, falamos com o prefeito disse imediatamente, isso aqui é nossa prioridade hoje. Foi para a lei, para a Câmara, foi aprovada, e hoje esses servidores ganham um salário mínimo. Bacana. Então, isso assim... Saiu pouco na imprensa. Saiu pouco na imprensa. Ninguém divulgou, porque, assim, o impacto para mim é ter certeza de que essas pessoas agora recebem um salário... E vão trabalhar recebendo... Então, mas foram 980 pessoas que foram contempladas com... Famílias, né? Famílias que a gente teve esse olhar sensível de resolver o problema que é direito deles. Essa auditoria nos permitiu ver que nós tínhamos mais de 150 servidores de nível superior cedidos para outros órgãos. Mas o que é mais grave? Com ônus para a fundação. Então, a fundação pagava e eles estavam cedidos para outros setores, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado, para a Câmara, para vários setores. E aí, o que foi que a gente fez? Foi feito esse diagnóstico na auditoria, então vamos tomar logo providência. Qual é a providência? Chamar todos para a fundação. Quem não se apresentar, aí nós vamos ter que começar a botar para responder PAD. Comunicamos, né, no primeiro momento, boa parte, tem mais de 115 que são cedidos para o governo do Estado. Nós chamamos o governo do Estado, o doutor Silvio procurou o governador e disse, nós temos isso, são 115 servidores e tem um impacto financeiro de 1.180.000 mês esses 115 profissionais que estão cedidos para a CESAP. Então, a gente precisa que eles retornem ou que tenha uma compensação pelo Estado do Piauí para a Fundação Municipal de Saúde. E a gente está nesse diálogo agora com o Estado. Nós vamos receber alguns de volta e outros eles vão fazer uma compensação financeira. Nós estamos no diálogo, o prazo é agora dia 31 de março, para a gente finalizar esse acordo. Desde janeiro que a gente está nesse diálogo, a gente tem responsabilidade, a gente também, esses servidores estão trabalhando no HGV, são profissionais que já estão lá há alguns anos e eles precisam mudar a equipe. Eles migraram do HUT, de outros locais? De outros locais nossos e foram cedidos para o Getúlio Vargas, para a CESAP, para outros setores. E aí nós temos até 31 de março para o governo ou nos fazer a compensação financeira desses 1.180.000 ou nos devolver esses profissionais para que a gente possa lotar na escala. E é por isso que eu digo assim, quando me pressionam para que convoque
os concursados. Nós vamos convocar. Quando a gente definir essas situações pontuais, quando terminar o redimensionamento, porque nós estamos fazendo redimensionamento. Por exemplo, teve medidas extremamente duras que a gente teve que tomar com pessoas que estão na gestão, que estão nos apoiando, que recebiam insalubridade, mas que não estavam na assistência. Isso teve que ser cortado. Teve que ser cortado. E são pessoas que contribuem, que têm uma importância enorme para a gestão, porque veste a camisa, nos apoia, mas não é legal. Se não tem legalidade jurídica para quem não está na assistência receber insalubridade, nós vamos ter que tirar. Porque se depois se volta contra você, inclusive. É improbidade. Então, tudo isso aí a gente fez. E eu disse, muita gente ficou chateada, foi atrás de mim. Eu digo, é improbidade para mim e para você. Você vai ter que devolver o dinheiro para a fundação. Você quer continuar recebendo? Não quer. E essas medidas, eu sei que são medidas chatas, e principalmente com quem está no dia a dia com a gente. Mas elas são essenciais para a moralização do serviço. Gerir, às vezes, é ser desconfortável, né? Ser complicado. E dizem que gerir é fazer inimigos, às vezes. É verdade ou não? No início é. No início é. Eu fui gestora em Beneditino. Em todos os municípios que eu fui gestora, eu não era de lá, com exceção de Itaueira. Então, quando eu chegava com minhas medidas, às vezes duras no início, elas eram mal interpretadas pelos políticos, por quem tinha os amigos dentro do serviço. E depois eles viram que a gente conseguiu garantir um SUS melhor para o povo, mais resolutivo. A gente moralizou muita coisa e isso mudou. Se reflete em bom resultado eleitoral, às vezes. Né? Em Beneditinos, por exemplo, eu cheguei extremamente rejeitada. Eu lembro que me chamavam de forasteira. Forasteira. Quando foi alguns anos depois, eu fui... recebi o título de cidadania e hoje eu tenho uma relação de muita amizade, de muito respeito. Em Miguel Alves, quando eu cheguei, teve nota de repúdio da Câmara dos Vereadores e dos profissionais, com carta para o prefeito dizendo que não, que ela já chegava moralizando demais, cobrando metas quantitativas, qualitativas. E foi assim, eu nunca tinha sido tão rejeitada como eu fui em Miguel Alves. Que coisa. Com 2 anos, eu recebi o título de cidadania de Miguel Alves e eu saí de Miguel Alves com muito choro, por minha parte deles. Nós criamos laços e eu tenho um respeito enorme pela população e por meus amigos. Hoje eu posso dizer que em todos os municípios que eu trabalhei, eu deixei amigos. Domingo passado eu fui almoçar no Parque Industrial, depois da Polícia Rodoviária, Sim. na casa de um amigo que era pedreiro em Redenção do Gurgueia, que trabalhou comigo. Olha que coisa. Ele trabalhava comigo na saúde, em Redenção do Gurgueia. São mais de 20 anos. Nos anos 90 ainda. São mais de 20 anos de nos separando, mas ele continua sendo meu amigo, ele continua me respeitando. E essas medidas eu já adotei lá no tempo. Entendi. E o povo reconhece, porque quando a gente economiza em alguma coisa, mas garante mais avanço na saúde, laboratório de prótese, mais saúde bucal, mais médico, mais enfermeiro, mais serviço, a população ela passa a reconhecer. Então, assim, Miguel Alves, por exemplo, o prefeito, ele dizia para mim, todo mundo cobra de mim posicionamentos políticos e que eu vá pedir voto. Né? Algumas pessoas cobram. Meu prefeito Miguel Alves, ele dizia, você não precisa ir, que você não é simpática. Mas ele disse isso para mim. Nem sempre é simpático. Ele disse, mas eu tenho que reconhecer que em cada casa que eu entrei, 80% das pessoas falavam da minha gestão e associavam muito ao avanço que a saúde teve no município de Miguel Alves. Então, para mim, você foi a minha maior cabo eleitoral, sem pedir um voto, sem ir na casa de um único eleitor. Então, é isso que eu acho que tem que ser feito. Gestão é isso. Entendi. É isso. É difícil no início, a gente arranja inimigos no início, o não é muito ruim. Mas depois tem um reconhecimento de quem precisa do sistema. Vem, né? Eu trabalho para o povo. O SUS é para quem tem necessidade. Perfeito. Então, é isso. Eu acho que a gente não tem que trabalhar pensando só no voto. O voto é consequência. Perfeito. Ele é um resultado do seu trabalho com a avaliação das pessoas. Bom, eu vou tocar num ponto mais nervoso ainda. Vamos falar de HUT, maior hospital de urgência de Teresina. Eu queria que você me desse, primeiro, uma ideia do que representa o HUT na fundação. O que ele é? Ele representa quanto do orçamento? Quantas UPAs a gente tem, mais ou menos? E o que o impacto do HUT e as principais dificuldades que ele te traz? Quer seja no acolhimento de pacientes do interior,
o número de traumas, cirurgias, o alto custo, pacientes do Maranhão, ou seja, como é que é aquele mundo chamado HUT? No HUT, ainda bem que eu tenho uma equipe boa lá na gestão, que se compromete muito, que veste a camisa do HUT, né? Eu acho que Rogério, Aranucha, todos eles que estão na gestão, eles se comprometem muito com o HUT. Mas o HUT hoje é o nosso maior problema dentro da fundação. Eu gasto, em média, 34 milhões Nossa. no HUT. Por mês. Por mês. Por mês. Boa parte do nosso orçamento vai para o HUT. E eu sou uma gestora que eu vim da atenção primária. Eu fiz atenção primária no interior a vida toda. Em Brasília, eu representei o Nordeste discutindo a atenção primária. Então, para mim, a atenção primária tinha que ser o maior investimento da saúde, porque é ela que está na ponta, é ela que está perto do povo. São 91 unidades básicas de saúde. Eu queria era que nossas unidades tivessem uma estrutura digna, com acolhimento para a população, com equipamento, com insumo, com tudo. E aí a gente tem que disponibilizar muito tempo da gente e muito investimento da Fundação para o HUT. Agora mesmo, no final do ano, eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma mensagem de um médico endocrinologista que mandou uma mensagem para mim falando de um equipamento que a gente comprou e que tinha lá, obsoleto, mais de 15 anos, e a gente comprou, e ele dizendo que isso ia facilitar a vida das pessoas, isso ia facilitar o processo de trabalho dele, o diagnóstico. E eu até brinquei, eu digo, olha, uma notícia boa nesses 9 meses. Claro que teve outras coisas que a gente fez que são boas, mas, assim, o HUT, a gente tem que gastar mais. O trauma no Piauí é nosso principal problema. Eu reconheço que as cirurgias eletivas elas são extremamente importantes. Avançar na oferta de cirurgias eletivas é importante. Mas o trauma, o politrauma ainda é nosso problema. Por quê? Além do paciente que tem que ir para o HUT, que tem um custo imenso para ele, ainda tem os pacientes que são sequelados, que ficam sequelados e que nós precisamos de uma atenção básica resolutiva, de uma média complexidade resolutiva dentro. Porque serviço de reabilitação. De reabilitação. Uhum. E é muito difícil. E é caro, é um serviço extremamente caro. Todos os dias eu recebo ligações de pessoas do Piauí todo, de secretários, me pedindo leito de UTI. Todos os dias. É um gargalo ainda. Né? É um problema. Tanto é que nós estamos construindo agora mais leitos de UTI, com um convênio com a Caixa Econômica, com o governo federal. Nós estamos ampliando o número de leitos de UTI, mas não vai atender a demanda da população. Quanto mais se investir lá, mais a gente vai ter que continuar investindo, porque os acidentes, eles são... A Aranucha, eu costumo brincar com a Aranucha, que ela disse para mim o seguinte, amanhã tem jogo do Flamengo, acabou nossa paz amanhã. É mesmo? Por quê? Porque no dia de jogo... No dia de jogo, o número de acidentes é maior. Final de semana, o número de acidentes é maior. Então, a gente tem que estar preparado. Nós tínhamos no HUT 3 centros cirúrgicos, quando eu assumi, que estavam lacrados pelo Conselho Regional de Medicina, por falta de estrutura, de telhado, de teto, forro, falta de piso. Isso dentro do HUT? Dentro do HUT. Isso fazia com que os pacientes ficassem mais tempo internados, fazendo do HUT o maior hospital de urgência e emergência do Piauí, uma hotelaria. E aí, o que foi que eu fiz? Eu digo, Aranucha, para qualquer coisa, mas essas 3 salas... Essas 3 salas, elas têm que ser reformadas agora. Por quê? Porque a gente tem que ampliar a oferta de cirurgias e reduzir esse tempo do paciente dentro do HUT. Porque todos os dias nós temos 150 pacientes, 170 pacientes de ortopedia esperando no HUT pelo um procedimento cirúrgico. Aqui em Teresina, todos os procedimentos de acidente que tinham aqui, que entravam pelas UPAs, iam para o HUT. Um dedo quebrado, o paciente tem que ir para o HUT. Em Teresina, que é a nossa referência de urgência e emergência. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós vamos investir nos centros cirúrgicos, nós vamos investir nas UTIs, mas nós temos que investir também na qualificação do pessoal. E aí nós conseguimos vários parceiros. O fato de estar no Conasems, de estar no Cosems, me faz conhecer muita gente pelo país. Encontramos alguns hospitais de referência no país como o Sírio-Libanês, o Hospital do Rio Grande do Sul. Moinhos de Vento? Moinhos de Vento,
que vieram, que qualificaram nossos profissionais para que a gente melhorasse o fluxo desses pacientes dentro da rede. Então, nós estamos aí com vários projetos, projeto Lions, que para as pessoas não tem importância nenhuma, mas nós sabemos que aquele projeto qualifica o nosso profissional e qualifica a nossa rede e reduz o tempo de espera daquele paciente que está dentro da nossa rede. Então, são parcerias entre os grandes hospitais e o HUT, por exemplo, para qualificação de pessoal. Agora mesmo eu fechei uma parceria com a residência da Universidade Federal e do HU e da Medimagem para quê? Para continuar investindo em educação permanente, para qualificar nossos profissionais que estão na rede. Por quê? Eu preciso que esses profissionais se capacitem para que a gente melhore o nosso processo de trabalho. As pessoas não entendem, mas é necessário que o profissional, assim, o profissional capacitado ele tem mais agilidade, mais capacidade técnica de desenvolver o serviço dele dentro da unidade e reduzir o tempo de espera e evitar infecções e outras coisas dentro do serviço. E isso é importante para a gente. Em alguns centros do Nordeste, por exemplo, acho que na Paraíba, tem um hospital específico de trauma, se eu não me engano. É o Hospital do Trauma lá da Paraíba. Você acha que Teresina precisaria, seria bem-vindo um hospital, quer ser estadual, municipal, que ficasse específico para o trauma, ou se o HUT se tornasse um hospital de trauma, e as emergências clínicas distribuídas em outro hospital? Nós estamos precisando de um segundo hospital grande de urgência em Teresina? Na verdade, o HUT, nosso objetivo é transformar o HUT num hospital de urgência e trauma. Mas, para isso, é um processo. Né? A gente está qualificando nossa equipe, nós precisamos de mais equipamentos, nós precisamos tornar o HUT mais resolutivo e, paralelo, nós estamos fazendo algumas mudanças. Por exemplo, o Hospital do Dirceu Arco Verde. Sim. O Hospital do Dirceu Arco Verde, até outubro, não operava. Todos os pacientes de Teresina e do Entre Rios que precisavam de cirurgia de hérnia, de qualquer tipo de cirurgia, tinha que ser operado no HUT. Nós abrimos o centro cirúrgico do Dirceu e, desde o final do ano, nós estamos operando no Dirceu. Ainda em passos lentos, mas nós já... agora, o nosso diretor clínico lá é um médico cirurgião, justamente para conhecer e poder avançar nesse processo. Nós estamos com o Dirceu operando e agora vamos ampliar para laqueadura e vasectomia também lá, porque os pacientes de Teresina não tinham acesso a essas políticas, tinham que esperar pela rede estadual. Não, a partir de agora, nós estamos habilitando o Dirceu também para operar hérnia, fimose, hemorroida, laqueadura, vasectomia. Pode desafogar o HUT. E o próximo passo, eu acredito que agora, em maio, abril, maio, nós vamos estar colocando o Dirceu Arco Verde também como uma referência para algumas cirurgias ortopédicas. O objetivo da gente é fazer com que os pacientes que sejam encaminhados das UPAs com traumas ortopédicos pequenos, na mão, no pé, eles não tenham que ir para o HUT, ficar na fila de espera, mas sim ir para o Dirceu Arco Verde, para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço dentro do HUT. Levar para o HUT só o que a gente não puder fazer dentro do hospital. Na verdade, a gente está mudando um pouco o perfil da nossa rede. O Monte Castelo, o nosso objetivo é fazer do Monte Castelo ele já é retaguarda para cardiologia, mas cardiologia e nefrologia. Sim. O Parque Piauí, tornar o Parque Piauí um hospital de referência para pediatria. O Satélite é um hospital de referência para vascular. Então, assim, nós temos que mudar o perfil. Hoje nós temos 10 hospitais, 3 UPAs, fazendo tudo ao mesmo tempo e não fazendo nada com excelência. Por quê? Porque lá a gente atende da dor de barriga até o politrauma, até o vascular, até o cardíaco. Então, nós estamos revendo com muita prudência toda a rede. Nossa equipe é maravilhosa da atenção especializada, já me mostraram a proposta, já opinei, já ouvi outras pessoas do próprio Ministério da Saúde, vi o exemplo de outros estados, vi o exemplo do Pernambuco, vi o exemplo do Ceará, do Rio Grande do Sul, para a gente poder reorganizar a rede de Teresina, pensando em tornar a nossa rede hospitalar mais resolutiva. Quando é que você acha, assim, você tem ideia de quanto tempo você acha que a rede estará mais ou menos com a cara que você acha que ela deveria ficar? Eu sei que problemas não vão acabar nunca, acho que nunca nada está pronto, tudo bem, mas quando é que você acha que um prazo em que o teresinense
vai poder dizer assim, olha, eu percebi uma mudança importante, e você vai poder dizer, está mais ou menos como eu pensava. Você acha que tem um prazo para isso? Eu botei um prazo na minha cabeça. A equipe diz que eu sou pessimista, porque eu digo assim, o que foi que nós fizemos nesses 9 meses? Mas eu sei que a gente fez muita coisa, mas foi muita coisa que não tem visibilidade para a sociedade. A sociedade quer uma unidade básica de saúde linda, construída, reformada, adequada. E aí o que a gente está fazendo é muito básico ainda. Por exemplo, agora nossas unidades básicas de saúde, eu estava fazendo telhado. Quem é que vê o telhado? Ninguém. Mas a gente Mas sabe... se não tiver o telhado, vai chover. Que o telhado, nesse período chuvoso, causa um caos dentro do serviço. Teve alguns serviços no interior do Piauí que tiveram, né? Ruptura de telhado. Nós tivemos dentro do satélite. Então, assim, tem coisas que são básicas e que precisam ser vistas. Nossas unidades estão com 5, 6 anos que não têm manutenção. Passou o período da pandemia, passou uma gestão com muitos desafios, que foi a gestão do Pessoa, e que não olhou muito para essa parte da estrutura, do acolhimento. Então, assim, a gente está, nesse primeiro momento, vendo telhado, vendo infiltração. E aí eu queria muito poder estar com as unidades com a estrutura bonita. Meu objetivo é dizer assim, nós estamos com atenção básica acolhedora, que o povo chegue na unidade e se sinta acolhido, com a estrutura física bonita, com a equipe motivada, sem falta de insumo e de equipamento. Perfeito. Isso é difícil, mas eu tenho fé que em 2 anos a gente vai estar com Teresina já com o rosto, com a mudança no perfil. Eu acho que quando a gente melhorar o Disseu, melhorar o satélite, o Promorá e o Parque Piauí, são 4 unidades que a gente precisa melhorar muito. Agora nós reformamos, por exemplo, a UTI neonatal do Cianca. Não teve mídia. Mas a gente sabia o seguinte, o teto estava precário, as paredes estavam cheias de infiltração, nós estávamos colocando em risco a segurança de nossos RNs. Então, nós reformamos. Não saiu na mídia. Mas a gente fez pensando assim, nem que eu faça um pouquinho em cada uma, eu vou garantir mais segurança para o paciente. Nós temos hoje, de 55 consultórios odontológicos, nós temos 6 fechados. Os outros nós reabrimos. Nós recuperamos a estrutura física, nós recuperamos os consultórios, nós garantimos material. Hoje nós temos 40 unidades nossas que têm ultrassom odontológica dentro das unidades. Não teve a mídia, mas isso é importante para a população. Isso é um serviço extra que a gente colocou que não tinha há um ano atrás. A saúde bucal, ela dobrou o número de atendimentos o ano passado com relação a 2024. Puxa, o dobro. E isso é importante. No CEL, que é o atendimento especializado odontológico, a gente também mais do que dobrou, acho que foi 60%. Então, são coisas que as pessoas não sabem, que não está na mídia, mas que a gente tem dados que comprovam isso. Entendi. E, assim, o HUT, nós estamos caminhando, mas eu acho que a gente consegue, em 2 anos, melhorar. Agora, a gente está tentando um diálogo com o Maranhão, que ainda está... Pois é, essa história do Maranhão. O Piauí atende muito, assim, muita gente do Maranhão todos os dias. Isso traz algum tipo de compensação ao Piauí ou à cidade, especificamente, em lei ou estabelecido ou não? Na verdade, a gente está pactuando. O doutor Silvio, quando foi secretário da Fundação, ele pactuou com o Maranhão um incentivo do Maranhão para que a gente garantisse o atendimento da população do Maranhão. Sim. Ao longo dos anos, esse acordo ele foi sendo esquecido. Era para ser avaliado a cada 3 meses o número de pacientes, era para ter mais compensação pelo Estado do Maranhão. Ao longo dos anos, isso foi esquecido, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Eu já estava no tempo que o doutor Silvio era secretário nessa discussão. E quando eu entrei, eu pensei, a gente precisa chamar o Maranhão para nos apoiar. Perfeito. A gente precisa garantir que o HUT ele seja resolutivo para o povo de Teresina, para o povo do Piauí, mas também para o povo do Maranhão. A gente reconhece que eles são nossos irmãos e que o SUS é universal e que a gente é muito mais fácil vir de Timon para Teresina do que ir para Caxias ou para ir para Imperatriz ou para Coelho Neto. Até pela estrutura, né? Teresina é muito maior. Mas a gente precisa de financiamento. O SUS ele não é só universal. Ele precisa de financiamento. Perfeito. E está inviável para Teresina o custo que o HUT gera hoje para a gente. Então, a gente precisa garantir mais recursos. Fizemos uma pactuação, ainda estamos aí, fomos para a mídia, dissemos que estava tudo ok, que o recurso viria para Teresina. Mas até agora? Mas até agora continua sem, e eu estou... Mas há um bom relacionamento da Prefeitura com o governo do Maranhão? Há uma conversa? Com os municípios, nós temos um diálogo muito bom.
Certo. Eu tenho uma relação muito próxima com a secretária de Timon. Assim, a gente começou, eu muito dura com ela, dizendo quando é que você vai pactuar e mandar dinheiro para Teresina. Eu sou muito, muito prática. Direta, não? E a gente se encontrou a primeira vez em Brasília, numa reunião de secretários. Eu disse, e quando é que o Maranhão vai passar para Teresina recurso para o HUT? E ela ficou assustada. Mas, assim, a gente tem uma relação de muito respeito, tanto com ela quanto com o Rafael. Eles sabem da importância de Teresina, eles querem. O que está faltando é só o governo do estado do Maranhão compreender e repassar os 8.200.000 que ficou acordado num espaço de deliberação, que é a CIB, e que não foi passado ainda, mas eu estou no São pé. 8.200.000 por mês. É 12 milhões, é para ser 12.200.000. 12.200 por ano. Por ano. Perfeito. Eles já têm um teto incorporado de 400 mil mês, 4 milhões ano, mas que é simbólico diante do número de pacientes que a gente atende. Entendi. Então, o que a gente está pedindo é uma compensação para que a gente melhore a qualidade da assistência do nosso povo e do povo dele. Quando eles entenderem que o recurso que vem é para melhorar a qualidade do HUT, isso sem falar dos pacientes que entram todos os dias pelas UPAs de Teresina, que trazem endereço de Teresina, mas que a gente sabe que são do Maranhão pelo CPF, pela documentação. Então, a gente tem que dialogar e a gente só quer melhorar a qualidade da assistência. Eu não estou inviabilizando a entrada dos maranhenses aqui. Eu quero que a gente financie o Sistema Único de Saúde. Mesmo porque esse maranhense, ele tem o direito de atendimento aqui, mas ele pagou o imposto lá no Maranhão. Ele é contribuinte do Maranhão. O Maranhão recebeu esse dinheiro, teoricamente, para trazê-lo para cá, né? E não é só urgência e emergência. Eles têm a oncologia. Toda a oncologia deles é feita no São Marcos. E o São Marcos é um hospital credenciado em Teresina, ele presta serviço para Teresina. E aí, em algum momento, ao invés de eles fazerem o contrato com a Fundação Municipal de Saúde, eles fizeram o contrato com o São Marcos. E isso quebra o comando único de Teresina. O Ministério não aceita, a gente não aceita. E aí, primeiro, eu quero discutir essa questão da urgência e emergência, eu quero os 8.200.000, para a gente poder melhorar a estrutura, mais equipamento para o HUT, melhorar o DICEU, porque quando eu melhoro nossa rede, eu garanto o HUT mais resolutivo. Sem dúvida. E aí, o próximo passo já é a oncologia, que nós vamos ter que rediscutir. O contrato tem que ser com Teresina. A gente concorda que é mais fácil para Teresina, a gente concorda que o São Marcos é resolutivo, é um CACOM que tem que atender a população, mas a prioridade é o povo de Teresina, é o povo do Piauí. Perfeito. Mas a gente não descarta em momento nenhum a vinda do irmão maranhense, mas precisa de financiamento. Bom, outro ponto importante, passando dessa parte de HUT, Maranhão, como é que é o relacionamento da Fundação Municipal de Saúde com a CESAP? Vocês têm muito aparato coordenado. Um hospital é do Estado, outro é da Prefeitura, e os pacientes, às vezes, são transferidos. O Getúlio Vargas é estadual, mas tem gente da Prefeitura cedido, que era do HUT. E como é que é esse relacionamento hoje da CESAP com a Fundação Municipal de Saúde? É um desafio, né? Eu já era um desafio, porque eu sou presidente do COSEMES e eu represento os municípios. Eu sou municipalista por convicção. Certo. Eu podia ser ministra da Saúde, eu ia continuar sendo municipalista, porque eu conheço a dor e o desafio de ser secretária municipal de saúde. E, assim, a gente tem dialogado, a gente tem buscado alguns pontos de convergência. A gente tem algumas dificuldades ainda. Essa seção dos profissionais da Fundação pagos com recursos da Fundação é um desafio, mas que está sendo sanado. A integração do sistema. Hoje nós temos 2 sistemas, o sistema do Estado e o sistema do município. E aí o usuário fica jogado na rede. Entendi. Ele não sabe se ele vai para o município ou se ele vai para o hospital da rede estadual. Nós estamos buscando com o DICEU essa integração. Desde Antônio Luiz, a gente já buscou. Quando eu assumi a fundação, foi o primeiro passo. Você fala de Seu Campelo, Diceu Campelo, secretário. Entendi. A gente tem buscado fazer esse alinhamento para que nós tenhamos um único sistema integrado, que a gente integre o gestor saúde com a Regula Piauí, para que o usuário de Teresina ele tenha acesso ao serviço do Estado, mas o usuário dos municípios também tenha acesso ao
o serviço de Uma Teresina. coordenação entre esses Já sistemas, tem hoje, perfeito. os 224 municípios do Piauí usam o sistema do Estado e usam o nosso sistema. Você imagina a confusão. Quantos pacientes não tem na fila do Estado e o mesmo paciente na fila do município de Teresina? Enchendo as duas filas. Enchendo as duas filas. Então, a gente tem que qualificar a fila. E, para qualificar, a gente tem que ter essa integração dos dois sistemas. Mas o maior desafio ainda é essa questão da contrarreferência e dos leitos de retaguarda. Por exemplo, nós temos mais de 80 leitos do HU, ou do Getúlio Vargas, que são leitos de retaguarda para a rede de Teresina. Nós temos no HPM mais de 60 leitos que são leitos de retaguarda para a nossa rede. E nosso desafio é fazer com que os nossos pacientes tenham acesso A esses leitos. a esses leitos. Nós temos muita dificuldade. Hoje, nossa equipe da Fundação teve uma reunião com a equipe da CESAP para buscar garantir um fluxo que atenda a população de Teresina. População de Teresina e que está na nossa rede, que não é só de Teresina, é dos 224 municípios do Piauí, elas precisam ter acesso aos leitos do HGV e aos leitos do HPM. A gente precisa garantir que os leitos de retaguarda que estão na RUI absorvam os pacientes que estão dentro da nossa rede. Então, um paciente que está na rede municipal, que precisa de uma retaguarda, que não há leitos nos hospitais municipais, ele tem uma reserva de 80 leitos no HGV e de 60 no Hospital da Polícia Militar, no HPM. Do HPM eu não tenho certeza, mas no HGV são mais de 80. E o que está acontecendo é que, às vezes, está lotado também no HGV e esse paciente não tem, e mesmo tendo o convênio, o pagamento da prefeitura, às vezes ele não consegue esse leito, né? Nós temos um terço da população é de Teresina e do Entre Rios, né? Sim, sim. Então, nós atendemos esse povo e a gente precisa de um leito de retaguarda para esses pacientes. E aí, nosso desafio de comunicação ainda é esse. A integração já está decidida, o retorno dos nossos profissionais ou a compensação financeira já está acordada com o governador Rafael. O nosso desafio hoje é garantir os leitos de retaguarda, porque se nós tivéssemos acesso livre, né, a esses leitos, nossos pacientes não ficavam no HUT 15, 20 dias aguardando por um procedimento cirúrgico. Entendi. Agora ficou mais claro. Esses leitos, essa dificuldade de leitos sobrecarrega mais ainda o HUT. E a rede hospitalar de Teresina, no satélite. Você percebe dentro da CESAP um interesse em resolver essa situação? Você percebe essa facilidade de conversar, de tentar acordo? O problema é a dificuldade mesmo de superlotação ou tem algum outro problema financeiro, alguma coisa que você percebe que tem um problema financeiro deles também, tem o excesso de pacientes que é meu, mas que é deles também, mas eu me seguro muito na questão da rede de urgência e emergência que tem leitos de retaguarda. Entendi. Eu vou buscar pelos direitos da população do Entre Rios e de Teresina. Por quê? Porque nós temos um plano que foi enviado para o Ministério que me dá os leitos como leito de retaguarda para garantia do fluxo dos pacientes que estão dentro do HUT e dentro da nossa rede. Então, eu vou lutar. Eu sei que eles têm dificuldade também. Eu sei que o SUS é subfinanciado. Eu sou subfinanciada. Teresina é subfinanciada. O Estado também é. Mas eu tenho que garantir que esses pacientes saiam da nossa rede com garantia de leito dentro da rede estadual. Até o ano passado, esses hospitais eles eram geridos por Teresina. O governo brigou, esperneou e a gente entregou a rede hospitalar estadual para o Estado. Sim. Mas a gente entregou a gestão para eles, mas a gente precisa garantir que um terço dessa população que está aqui em Teresina ou dentro do Entre Rios tenha garantia de acesso. A gente precisa desse alinhamento para que a gente possa andar bem. Nosso desafio é esse ainda. Perfeito. Qual você diria que foi a sua maior vitória nesses 9 meses? Minha maior vitória... Isso, aquele desafio que você conseguiu resolver, disse, rapaz, isso aqui eu estou surpresa. Foi bem, eu consegui, me surpreendi até. Aquele que você disse, não, fizemos um golaço. Mesmo que a imprensa não tenha divulgado tanto e etc. Uma das coisas que eu acho que a gente... Te deu satisfação. A gente recuperou um pouco a credibilidade junto aos fornecedores.
Eu acho que isso é um passo importante para a gente reequilibrar a saúde da Fundação Municipal. É você ganhar o crédito de quem fornece para você. Havia dívidas que foram sanadas, fluxos de pagamento organizados? Dívidas do exercício anterior, a gente tem dado um pouquinho de escanteio, assim, mas as dívidas de 2025 a gente tem buscado honrar. Entendi. Desde que elas tenham toda uma legalidade. Que elas tenham... A nota, tudo certinho, tudo como foi prestado, etc. Que elas tenham parecer da AJU, que elas tenham nota de empenho, que elas tenham comprovação de que elas foram entregues. Isso aí tudo a gente está sanando. A gente ainda precisa avançar, mas eu acredito que, assim, eu não gosto muito de emenda parlamentar, mas eu reconheço que as emendas parlamentares elas vêm muito para a gente organizar esse serviço. Eu acho que outra coisa que a gente avançou muito, que as pessoas têm dificuldade de ver, mas que a gente sabe, assim, a gente tem trabalhado muito com a oferta do cuidado integrado. E o que é essa oferta do cuidado integrado? É garantir que o usuário que está entrando naquele dia na consulta, ela saia também com os exames. Então, assim, ainda tem uma ausência dessas pessoas, muita gente ainda falta, o absenteísmo é grande. Nós fizemos um mutirão na Semana da Saúde da Mulher, 60% das pessoas faltaram. Nossa Senhora, para fazer exames... Para fazer exames de TC, endoscopia, ultrassom, consulta com cardiologista. 60% das pessoas faltaram no sábado e domingo da oferta do cuidado integrado. Que coisa. Mas isso muito porque eu acho que a população não acredita ainda no serviço. Então, a gente precisa recuperar também a credibilidade dessa população. A gente precisa de uma atenção básica muito próxima da população, mais resolutiva para a população confiar. Essa semana eu fui dar uma entrevista e criticaram a fila de espera de mulheres para Implanon. Nós estamos com 30 dias que implantamos o Implanon em Teresina. Foram ofertadas 200 vagas no dia, apareceram 600 mulheres. Minha nossa. Bom, para quem não sabe, o Implanon é um implante de hormônio para um método controle anticoncepcional e dura 3 anos, em média, é bem quase indolor, é bem prático para a mulher. E quer dizer que surgiu o triplo de procura do que você tinha. Do que a gente esperava. E era um sábado, era um mutirão em 4 unidades básicas de saúde. Quando me ligaram dizendo, está tendo um caos, tem filas nas unidades básicas de saúde, eu digo, mas a gente tem como resolver esse problema. Nós vamos pegar o telefone de todas essas mulheres, já deixar agendado o retorno dessa mulher. E essa semana nós fizemos um espetáculo, que também não está na mídia, que a própria Fundação não divulgou ainda, mas a gente vai estar divulgando isso, que nós estamos atendendo todas essas mulheres que foram para a fila e que não tiveram seu atendimento no dia de mutirão, porque a gente não esperava mesmo. Por quê? Porque na média e alta complexidade, uma ressonância, a população não está indo, então a gente pensou, Implanon, que vai estar na atenção básica, as pessoas também não vão. E foram. E aí lotou, todo mundo quer hoje o Implanon. Tem a praticidade, né? A praticidade, não tem que tomar o remédio todo dia, né? Então assim, a gente está trabalhando para atender todas as mulheres. Até o final de abril, nós queremos implantar 2.000 Implanons nas mulheres de Teresina, com hora agendada, com um local agendado, com tudo organizado. Legal, muito bom. Excelente, é uma ótima medida. E, inclusive, é um desafio grande, porque você ser surpreendido com o triplo da demanda é um negócio que tem que ir serviço público. Então, a elasticidade desses procedimentos não é tão grande, né? Você não tem um fundo infinito que faz isso. Mas nós temos a equipe qualificada e com vontade. Todo mundo que está sendo qualificado para implantar um Implanon está com muita vontade. Ótimo. A atenção básica está sentindo que isso... Em geral são obstetras, né? São da atenção básica, são profissionais da atenção básica, médicos e enfermeiros da atenção básica. Então, assim, eles estão envolvidos, eles querem. Chamamos no sábado, 2 sábados consecutivos, é difícil. E eles foram, contando só com banco de dados, outros com plantão extra, mas assim, todo mundo muito motivado e todo mundo querendo. E nosso objetivo é levar para toda a atenção básica. Legal. Leopoldina, isso traz que custo pessoal? Você já colocou na balança o custo pessoal que isso te traz? Você se afasta da família, você se afasta dos amigos, você abre mão de fim de semana, você às vezes tem esse tipo de coisa.
o quanto vale a pena, o quanto é missão, o quanto estou cansada? Você já colocou isso na balança? Porque isso traz desgaste, isso traz você passar o dia inteiro discutindo problemas, às vezes entrando em embates, às vezes discussões acaloradas. Isso vai gerando um nível de estresse todo dia que eu imagino que tem um impacto na sua saúde física, mental, e etc. E também nas relações pessoais. Você tem família e etc. Quanto que isso impacta na vida da pessoa física, Leopoldina Cipriano? É difícil, é muito difícil. Esse final de semana eu fui para Itauíra, para casa da mamãe, encontrei com minhas primas e uma prima minha que me conhece muito, viveu comigo a vida toda, a Marli, ela disse assim para mim: cadê teu brilho? O que está acontecendo? Eu digo: eu estou cansada. Eu vim para cá para descansar, para ficar com minha família, para tomar cerveja. Eu acho que nesses anos todos eu nunca tinha passado 2 meses sem ir na casa da mamãe. Puxa. E abrir mão. Eu tenho uma filha que mora fora do estado. Às vezes a gente abre mão de estar lá. Mas eu tenho sempre que... Eu peso muito isso. Eu tenho plena convicção que estar com minha família me dá mais força, me dá mais equilíbrio emocional. Então, não me permito não ir para a casa de minhas primas, pelo menos uma vez ao mês, de não sair para jantar com minha prima, o esposo, com os filhos. Eu sou muito ligada à minha família. E eu acho que são eles que me fazem ter certeza de que a minha missão vale a pena, de que eu vivi minha vida por isso. É o que eu disse aqui no início da minha fala. A minha família e o Sistema Único de Saúde são minhas 2 grandes paixões. Eu acho muito bom garantir direito das pessoas sem pensar em política, pensando na garantia de direito das pessoas, sem ver partido político, sem interesse político. Então, é muito prazeroso. Leopoldina é técnica. Leopoldina técnica. É uma técnica dentro de um cargo de gestão. De gestão. Eu entendo que a gente, para estar secretária, tem que ter um prefeito que foi eleito pelo povo. Perfeito. Mas eu entendo também que o direito do povo, a política ela não pode sobrepor o direito do povo e que não tem nada melhor do que ouvir o depoimento de alguém que foi no HUT e foi bem acolhido. Em Miguel Alves, um dia eu vi um vídeo de um rapaz que foi a óbito e que a família fez um depoimento que eles doaram os órgãos dele e eu vi aquilo ali e eu disse: nossa, isso é bom. Porque a gente se colocar naquele lugar. E foi muito o perfil que eu criei em Miguel Alves. Sempre que tinha um acidente, que era uma pessoa jovem, que eu via que tinha possibilidade, eu, como gestora de Miguel Alves, eu sensibilizava a família. Eu dizia: vamos salvar outras vidas, porque é muito meu perfil mesmo, de pensar assim, quanto mais pessoas forem beneficiadas, e o povo do Piauí, boa parte tem o Sistema Único de Saúde como referência. Sim. Então, quanto mais eu fizer, quanto mais eu me dedicar para o Sistema Único de Saúde, mais eu vou ter paz comigo mesma. E eu vou ser exemplo. Eu sou mãe de 2 meninas. Eu sou a referência delas 2. Então, eu preciso orgulhar minhas filhas de quem é a mãe delas. Então, eu tenho que ser uma técnica responsável. Eu tenho muito orgulho de ouvir meus irmãos dizendo assim para mim: olha, você está cheio de desafio, mas a gente... Quando eu fui tomar essa decisão, eu liguei para um irmão que é médico, o Edson, que você conhece. Ele disse assim para mim: se você quiser dizer não, acho que você já chegou num lugar que o papai tem muito orgulho. Entendi. Ou seja, você estava em paz consigo, mas precisou do desafio. Aí ele disse: mas se você achar que pode fazer mais por Teresina, Teresina precisa. O povo do Piauí precisa de alguém que tenha a tua paixão e tua convicção. E ele disse: eu preferia que você não fosse. Mas eu lhe conhecendo, eu sei que você vai e que você vai fazer o possível e o impossível para dar certo. E é isso que eu tento fazer todos os dias. E eu abro mão, às vezes, do meu sábado de manhã para ir para o HUT, me encontrar com a equipe. Eu abro mão para ir numa unidade básica de saúde. Eu abro mão para ouvir o povo, as críticas. Entendi. Mas vem a recompensa. Tem a recompensa. Eu vou te fazer aqui, entrar aqui na nossa fase mais final, que é o chamado do bate-bola. Eu vou fazer perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, se for possível, claro. Bom, a primeira pergunta, assim, do bate-bola. Leopoldina pode ser candidata a um cargo eletivo? Em hipótese nenhuma.
Em hipótese Em nenhuma. hipótese nenhuma, eu fui secretária, 10 anos em Beneditinos, eu tinha uma aceitação muito grande na casa da população, mas não é meu perfil. Minha política é o Sistema Único de Saúde. Perfeito. E todos os prefeitos com quem eu trabalhei ao longo desses anos, quando eu chego, a minha primeira fala é dizer o seguinte: eu venho para fazer a política do Sistema Único de Saúde. Perfeito. A Leopoldina política, que vai na casa do usuário, pedir voto, não é muito meu perfil. Perfeito. Sua relação com o prefeito Silvio Mendes? Minha surpresa foi essa. Porque ele foi presidente do COSEMES, eu fui presidente dele, nós temos um comportamento, às vezes, muito parecido, ele é muito firme nas posições dele, eu também sou. Ele até brinca, ele diz assim: você é chata. Eu tenho certeza que você é chata. Todos os políticos dizem para mim que você só sabe dizer não. Mas a minha surpresa é essa, o respeito com que ele tem me tratado, o quanto ele me ouviu, ele me escuta todos os dias. E, às vezes, ele diz assim... Vocês não eram amigos, não, né? Não, amigos, a gente se respeitava, a gente se conhecia, porque ele foi presidente do COSEMES e em Brasília também ele foi meu presidente. Mas a gente não era amigo, a gente não se frequentava, nós não tínhamos nenhum laço, que nós nunca sentamos juntos. Foi uma escolha pelo seu trabalho. Ele gostava do seu trabalho e te chamou. Mas ele dizia que eu era chata, que eu era dona da verdade. Mas, assim, a minha surpresa é o doutor Silvio, porque eu conhecia a posição dele sempre muito forte. E está trabalhando... E ele ainda reclama comigo. Ele diz assim... Um dia desse, eu cheguei para ele fobando uma coisa que eu consegui na fundação. Eu digo: doutor Silvio, o investimento na saúde da prefeitura reduziu nesses 9 meses. A gente conseguiu. Teresina pode investir mais em outras políticas, porque a gente está reorganizando a saúde, gastando menos do que se gastava um ano atrás. Ele foi: sua obrigação. Quando eu lhe chamei, era sabendo que você ia fazer isso. Parabéns por ter feito sua obrigação. Né? Sua obrigação, né? Então, assim, eu gosto do comportamento dele. E ele reclama, às vezes, ele diz: você toma as decisões, não me comunica. Eu sou prefeito, eu quero saber disso. Mas por quê? Há um momento que vocês devem entrar em choque, eu imagino, né? Discussão... Mas, assim, ele tem respeitado muito as minhas decisões, porque ele sabe que as minhas decisões, elas têm um impacto na vida das pessoas. E ele tem essa preocupação muito grande em melhorar a qualidade do sistema. Ele não convidaria uma pessoa que não vota em Teresina, Entendi. Que ele não tinha toda a simpatia do mundo. O perfil técnico típico, se não tivesse confiança no seu trabalho. Se não tivesse confiança. E ele tem confiança, e ele tem demonstrado muito isso. Ele confia nas minhas decisões, até porque eu não tomo sozinha. Para mim, tomar uma decisão dessa, eu tenho uma área técnica formada com muitas mulheres agora, mais do que nunca. Uma fundação dominada por mulheres? Por mulheres competentes, comprometidas. E ele tem dado um crédito muito grande. Eu fico muito feliz. E eu digo isso na minha família. Todo mundo pergunta: como é trabalhar com o doutor Silvio? Meus amigos perguntam isso. E, para mim, foi a maior surpresa dentro da fundação. O que é que faria a Leopoldina desistir do cargo? O que é que chegou aqui, daqui para cá eu não aguento mais, estou fora. Falta de autonomia na tomada de decisão. Ser desautorizada. Ser desautorizada pelo prefeito em virtude da política. Entendi. Isso me faria desistir. Mas eu não sou mulher de desistir. Entendi. Essa semana, minhas primas me perguntaram. Uma tia minha, com 80 e poucos anos, me perguntou: por que você não desiste? Por que você não volta para Miguel Alves, que é mais fácil? Eu digo: porque eu não gosto do mais fácil. Perfeito. Leopoldina foi discriminada por ser mulher no cargo? A vida toda. Eu digo nesse. Já. Já. Esses últimos dias, eu cheguei em casa, eu desabei, eu liguei para minhas filhas, eu disse: eu não entendi o que foi que aconteceu hoje comigo. Eu fui para uma reunião onde a grande maioria eram mulheres. Mas, na hora da minha fala, a outra pessoa não olhava para mim, a outra pessoa não me ouvia, ela se ausentou da sala, ela ouviu todos os homens. Na hora da minha fala, ele saiu da sala. Na hora da fala de 2 técnicas, porque eu não fui só, eu levei outras técnicas da fundação, eu sempre levo a equipe junto, questionaram a fala das técnicas, e eram técnicas brilhantes. E aí isso me fez refletir. Vou ser sincera, no dia que eu recebi o convite para ser homenageada, eu me perguntei: não, eu nem sei da importância tanto desse título,
Mas quando eu voltei para casa de madrugada após receber esse título, eu vi que eu vim de uma família com 3 irmãos homens. E eu aprendi a me posicionar dentro de casa, eu aprendi a falar dentro de casa, a dizer o que era que eu queria. Com esses homens. Com esses homens, com um pai... Se relacionando com esses homens. Com um pai e com irmãos que me ensinaram que eu tinha que fazer o que eu acreditava e que eu tinha que lutar pelo que eu acreditava. E quando eu chegava nos municípios, eu tive sorte de ter 2 prefeitas mulheres. Elita, em Redenção, e a Gabriela, em Capitão Gervásio Oliveira. Então, com elas, eu tinha muita facilidade, muita liberdade, porque elas, além de ser prefeitas, eram amigas. A grande maioria dos outros eram prefeitos. Mas eu conseguia conquistar meu espaço, mas, sabe, a um custo altíssimo. Eu estava brincando para o professor Damião. Eu sou extremamente estressada com horário, com pontualidade, com sempre me doar muito. Por quê? Porque eu sempre tive que provar que eu era boa. Mais até do que a maioria dos homens que estavam Mais do que, eu sempre tive que trabalhar mais, me esforçar mais para mostrar que eu era capaz. Ser mulher não facilitou nada para você? Nunca. Dentro da gestão, nunca facilitou? Facilitou uma coisa, sensibilidade. Eu sou técnica, mas eu nunca perdi a sensibilidade. Entendi. Eu nunca perdi um perfil que eu acho que é muito nosso, do cuidar, do olhar sensível de quem tem necessidade. Eu acho que isso facilita muito eu ouvir quem está na ponta, o usuário. Eu vou muito em serviços, né? Eu sou usuária do SUS, minhas filhas são usuárias do SUS. E eu levo minhas filhas, quando eu acompanho minhas filhas quando elas têm uma consulta, mesmo antes de ser presidente e agora. Certo. Mas eu não vou como a presidente da fundação. Eu vou com a mãe da Lívia e da Letícia, que precisam se consultar. E quando eu chego lá, eu escuto quem está na fila, o usuário. Eu escuto o profissional que está na ponta reclamando que não tem a luva 7,5, que é aquela luva da alergia. Entendi. Então, eu acho que isso é muito perfil nosso, mulher. Entendi. Sei que... Outra pergunta, às vezes, que tal. E como é que é a saúde de quem gere a saúde? Como é que é a Leopoldina cuidar da saúde? Péssima. Isso é comum em quem trabalha bem. Normalmente a gente percebe isso. Quem trabalha bem se cuida. Ou tem uma vida pessoal difícil, ou tem uma vida saudável, muito pouco saudável. Então, você acha que precisa melhorar o seu cuidado com a sua saúde? Eu tenho certeza disso. Inclusive, eu lembro que o Edson uma vez marcou uma consulta para mim contigo. E eu não fui. Bom, tá à disposição. Tá? E eu marquei com outro amigo agora, ginecologista. Eu fui para a consulta, ele pediu os exames, eu não consegui ainda terminar. Então, a gente negligencia um pouquinho, mas eu tenho plena convicção que eu tenho que estar bem da saúde. E eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta que depois da Semana Santa eu vou cuidar um pouquinho mais de mim. Sua saúde, que é bom, porque eu preciso estar bem. Certo. Sem dúvida. Com a minha saúde, eu preciso estar bem com minhas filhas, com minha família, para estar... Vou te falar um dado que não é para assustar, pelo amor de Deus, mas a doença cardiovascular mata em certas faixas etárias quase 10 vezes mais do que o câncer de mama, por exemplo, nas mulheres. Então, eu já vi dados que foram 13 vezes mais. Isso muda de acordo com o tal, mas, em geral, é isso. Então, realmente, a doença cardiovascular, e essa é a minha área, a minha expertise, e a doença cardiovascular é bem mais negligenciada do que o câncer de mama. Normalmente, as pessoas têm medo do câncer de mama, e está certo, as campanhas são ótimas, mas a doença cardíaca mata muito mais mulheres do que o câncer de mama. Então, fica aqui o lembrete para você e para os nossos espectadores, para não deixarem de cuidar da sua saúde, pelo menos nos check-ups, melhorar o sono, melhorar a qualidade de vida, alimentação, atividade física, etc., porém, não deixar de ir ao médico fazer a sua avaliação regular. Eu sou de uma família de hipertensos e cardiopatas, né? Mas que vivem muito. Que vivem muito, graças a Deus. Então, são bem cuidados. Eu tenho uma esperança que vai dar certo e que eu vou mudar um pouquinho minha vida para garantir seu melhor companheiro hoje no seu trabalho. Quem é essa pessoa que você está isso aqui é parceiro ou parceira que eu ganhei da vida, que, assim, que me trouxe a vida? Dá para escolher alguém? Não, tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. Assim, os diretores da fundação, a capacidade técnica. Tem muita gente boa ali dentro que tem me ajudado muito e que não me deixam cair. Perfeito.
que eu vou para reunião. Hoje eu fui para reunião, fiz uma reunião cedo, briguei, reclamei. No final, eu recebi mensagem de 2 amigas que me conhecem há muitos anos e que estão na fundação, né? Elas disseram, é só para dizer que a gente está com você. Eu acho que isso é uma diferença. Mas eu tenho um COSEMES e um CONASEMES que estão na minha vida há anos. Então, assim, sempre que eu estou muito estressada, eu saio da fundação e vou no COSEMES resolver o problema dos municípios, porque... Vou recarregar as baterias Vou também recarregar com os as amigos. baterias, os técnicos do COSEMES e do CONASEMES, eles são muito meu suporte, e da fundação, os diretores da fundação, eu não tenho como escolher uma pessoa. E a última, de pai e bola aqui, profissional de saúde dá trabalho? Recursos humanos dá trabalho. Recursos humanos dá trabalho. Humano dá trabalho em todas as áreas. Teve um tempo que eu fui para a educação, né, no Estado, e tinha trabalho. E na saúde tem muito Professor desafio. também dá trabalho. Também dá trabalho. Recursos humanos dá trabalho. Mas, assim, a gente tem que pensar numa situação. O profissional, ele tem que se sentir valorizado para trabalhar, ele tem que ter estrutura. Mas não é só salário. Eu sempre digo isso. Quando eu cheguei em salário talvez seja o ponto de partida, né? Mas é muito de assim, eles terem uma estrutura digna para trabalhar, para desenvolver o trabalho deles. A gente investir em educação permanente. Depois que eu cheguei, nós temos 10 servidores da fundação no Albert Einstein, fazendo cursos. Legal. E foi eu que fui atrás. Eu digo, eu quero uma equipe qualificada, eu quero capacitar essa equipe. Por quê? Porque eu preciso de profissionais capacitados para a gente fazer um SUS forte lá na ponta. Então, eu acredito que a educação permanente ela é importante. Tanto é que esse ano, com a Universidade Federal, com o serviço privado, né, com o São Marcos, com Medimagem, os prestadores de serviço da rede hospitalar, a nossa contrapartida é muita contrapartida de qualificar nossos profissionais, porque eu acredito muito nisso. Mas tem mais desafios, assim, educação permanente é importante, o salário digno é importante, estrutura é importante. Eu acho que quando você investe nesse conjunto todo, você está investindo no recurso humano, você está melhorando a qualidade. Resultado. Bom, eu vou pedir para que você dê as suas impressões finais, ou que pergunte uma pergunta, responda uma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você queria falar, e que você possa se despedir aí dos nossos espectadores e agradecendo o seu tempo, a sua gentileza de estar aqui conosco. Por favor, fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com 2 profissionais que eu tenho muito respeito. Eu fico muito feliz porque o Damião ele foi uma referência. Eu nunca esqueci o Damião. E quando eu encontrei o Damião, que eu vi que ele não me esqueceu, eu fiquei muito feliz, porque o professor Damião, ele marcou... Você falou na marcante também, né? Ele marcou uma história, né, dos alunos de Teresina. Sim, ele foi muito dúvida. importante. Já lhe conhecia, já lhe admirava. Sabia que você é duro, muito firme nos posicionamentos. Os alunos, né? Os alunos dizem isso. Minha filha dizia, mamãe, ele é extremamente rigoroso. Ele é muito parecido com a senhora. Que coisa boa. Aí eu digo, pois que bom. Eu vou me identificar muito com ele. Me senti elogiado. E assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui. E eu tinha uma preocupação, porque eu disse para o professor Damião, a mídia não vê o que a gente faz nos bastidores, a mídia não vê o que a gente faz de cavar o alicerce para fazer a fundação dar certo. E eu estou numa semana que eu recebi críticas da mídia demais, que eu sinto que as pessoas parecem que torcem para não dar certo. Para não dar certo. Eu não queria muito ir, eu não estou bem. Ele disse, não, você vai como uma amiga, você vai se sentir extremamente acolhida. E foi isso que eu me senti. Bom. Tanto é que ele disse, fica à vontade para a gente interromper, se for preciso, para retornar. E eu acho que foi um bate-papo muito tranquilo. Zero interrupções. Foi, não teve que interromper nem um minuto. Então, eu só tenho a agradecer, em nome da Fundação, pelo convite, para a gente falar um pouquinho do Sistema Único de Saúde, das paixões que a gente tem, da vontade que a gente tem de transformar e garantir um SUS forte, resolutivo em Teresina, para o povo do Piauí e para o povo de Teresina. Perfeito, muito obrigado. Agradecemos. A ideia do Pode Escrever Saúde é exatamente essa, trazer técnicos para falar de coisas que a gente não vai ver na mídia tradicional em grande quantidade, mesmo por causa do tempo. Às vezes é muito difícil você ter uma entrevista de 1 hora para a pessoa conversar, falar dos resultados, desses detalhes todos. Então, seja sempre bem-vinda aqui no Pode Escrever. Quando você quiser voltar e puder voltar, quiser falar
sobre mais dados, seja sempre muito bem-vinda, tá? Agradeço mesmo. Eu Muito que obrigado. agradeço e olha aí, ó, para meus irmãos que foram alunos do Damião, que conhecem o Damião. Eu estou com o professor Damião. Meu irmão disse que estava muito orgulhoso com Que isso. legal. E quando terminar, eu vou mandar para um grupo de amigos que foram alunos dele. Nós temos um grupo ainda de 80 e pouco, né? Okay. E dizer para eles o seguinte, olha só onde eu cheguei. No podcast, aqui coordenado por um professor de respeito, que tem muito conhecimento em Teresina, e pelo professor Damião. Legal. Muito bem, eu agradeço. Terminamos aqui o nosso papo. Obrigado a todos que ficaram conosco. Esse foi mais um Pode Crer Saúde, uma realização da Expertise, consultoria e conhecimento. E nós esperamos vocês nos próximos papos, sempre com algum gestor, alguém técnico da área de saúde, para falar temas que agregam e que dão o conhecimento, que é como o nosso foco aqui do nosso podcast. Até a próxima, muito obrigado a todos, um grande abraço.